descobrimos que a gente fez tanto que nós precisávamos de 2 dias de evento para informar o que fizemos em 100 dias. Foi exatamente isso que sentimos aqui hoje de manhã, todo mundo trabalhando muito. E agora a gente chega a esse ponto importante do nosso ministério, que é o lançamento desta campanha. Dessa campanha que nasce aqui, ela é formatada por este ministério, mas ela é em parceria com diversos ministérios, com quase todos, eu vou dizer até todos os ministérios da Esplanada. E é uma campanha que já saiu da Esplanada e já alcançou as assembleias legislativas. Hoje de manhã nós tivemos aqui a presença do presidente da UNALI, que é a União Nacional do Legislativo Estadual, em que eles farão 5 seminários, eles assinaram um termo de parceria com o Ministério, farão 5 seminários regionais no Brasil, com os deputados estaduais, e os deputados estaduais, por sua vez, terão que levar esses seminários os secretários de educação dos estados, os secretários de saúde, os secretários da infância, os secretários da ação social. Nós vamos, por meio da UNALI, alcançar quem está diretamente no poder público trabalhando com os jovens, com as crianças e com os adolescentes. A UNALI quer alcançar os seus 1.055, 1.095, não me lembro bem, deputados estaduais nesta campanha. Mas mais que alcançar os deputados, para que eles estejam acompanhando como fiscalizador das políticas públicas nos seus estados, eles virem para a campanha também apresentando políticas públicas, apresentando ideias, apresentando sugestões para alcançarem as crianças, jovens e adolescentes dos seus estados. E a gente avança agora também para a parceria com a sociedade civil. Nós temos aí a nossa Luísa Brunet estrelando no primeiro vídeo, mas artistas estão ligando, os cantores estão ligando. Eu acabei de sair ali da minha sala, 2 cantores famosas estavam fazendo contato já com o Ministério. A sociedade civil vir para essa campanha. Mas mais que os artistas, as celebridades, os líderes religiosos, mais que as autoridades, nós queremos trazer para essa campanha os pais, as famílias. Nós queremos alcançar as famílias. Nós estamos vivendo um momento difícil no Brasil, mas eu quero dizer para os senhores que não é um fenômeno só nacional, é um fenômeno mundial. A questão do suicídio e da automutilação é um fenômeno mundial. E nós vamos ter que aprender a lidar com isto. Eu estive na ONU agora, tanto na Europa como em Nova York, tendo reuniões bilaterais com representantes de outros países, e eu percebi que não é um desafio só do Brasil, é um desafio de todas as nações. Entender essa explosão do suicídio, especialmente da automutilação. Nossas crianças, nossos jovens estão em profundo sofrimento. E a primeira coisa que a gente quer dizer para o Brasil, eles estão sentindo dor, sim. Nós queremos tirar esse estigma de que essas crianças que estão se cortando no Brasil, essas crianças que estão impondo sofrimento aos seus corpos, estão querendo apenas aparecer. É a primeira coisa que a gente quer. Se a nossa campanha conseguir pelo menos isso, nós já vamos nos dar por satisfeitos. Essas crianças que estão se cortando não estão querendo se aparecer. Elas estão se cortando por uma razão óbvia. E aqui nós temos aqui a nossa assessoria dos melhores na área. O doutor André, psiquiatra, que trabalha diretamente com adolescentes, é o nosso consultor para essa campanha. E o doutor Carlos, o Carlos Aragão, ele é o especialista em automutilação. Ele é o único latino-americano no maior Instituto Mundial de Prevenção à Automutilação. E eles têm nos trazido assessoria técnica. E a preocupação deles é a nossa preocupação. Essas crianças não querem se aparecer, não é uma brincadeira de criança. Nós estamos diante de sofrimento, de dor, e nós vamos ter que entender o que está causando dor e sofrimento às nossas crianças. E como conter a dor e o sofrimento de nossas crianças, dos nossos jovens e dos nossos adolescentes. Nós estamos trabalhando com esse tema, eu e a minha amiga Rose, há mais de 2 anos e meio. Nós nos unimos no Congresso Nacional, a nossa luta era no Congresso Nacional, onde a gente ousa trazer para o Brasil um movimento chamado Brasil Sem Dor. Nós queremos uma nação sem dor. Se tivermos uma nação sem dor, teremos uma nação sem crianças e jovens e adolescentes se cortando.
E, a partir desse momento, a gente foi atrás dos órgãos públicos, dos órgãos federais. Nós fomos ao MEC algumas vezes, nós fomos ao Ministério da Saúde algumas vezes, nós procuramos as autoridades do governo, dos governos anteriores, do governo anterior, e a gente não teve como resposta a sensibilidade ao apelo dos pais no Brasil. Eu era assessora jurídica de uma frente parlamentar no Congresso Nacional, a Frente Parlamentar em Defesa da Família, e era naquela frente que chegavam todos os pedidos das famílias brasileiras. Pais dizendo, nós não sabemos mais o que fazer. Mães em desespero. O corredor ali do gabinete onde eu trabalhava no Senado ficava lotado de famílias pedindo socorro. Profissionais da educação, professores indo lá dizer, não sabemos mais o que fazer. Conselheiros tutelares ligando, a gente não sabe mais o que fazer. E vou dizer, profissionais da área da saúde mental dizendo, não sabemos mais o que fazer. Psicólogos, inclusive desanimados, dizendo, não estamos tendo o resultado que a gente quer nos nossos consultórios, essas crianças continuam se cortando. E, nesses 2 anos e meio, lá nessa frente parlamentar, tentamos que o Congresso Nacional aprovasse leis que pudessem estar garantindo políticas públicas mais efetivas. E a gente não conseguiu na legislatura passada. E, com muita luta, a gente foi levando todos os nossos trabalhos, trazendo para perto todo mundo que já estava fazendo alguma coisa na prevenção à automutilação. Aí a gente descobre que, nesse país, a automutilação não era notificada. Não havia notificação. E os números? Que números são esses que vocês trabalham? Apenas estimativas. Mas não se constrói políticas públicas no achismo. Não se constrói políticas públicas apenas com estimativas. Nós precisamos ter números reais. Mas a notificação da automutilação, a notificação compulsória não existia. Aí a gente descobre também que não existia no Brasil a notificação da tentativa de suicídio. Vejam só. Como chegar a números se a gente não tinha noção do que é de fato? E as estimativas nos assustam. E agora eu confesso para vocês que é possível que a gente se assuste com os números reais. Porque nós conseguimos, a semana passada, aprovar na Câmara e no Senado um projeto de lei que institui no Brasil uma política pública de prevenção ao suicídio e à automutilação. E vou dizer para os senhores, e com muita alegria, nós conseguimos aprovar esse projeto de lei em 2 dias dentro da Câmara dos Deputados, em 48 horas. Vocês sabem como é complicado, mas havia ali na Câmara dos Deputados um outro olhar para o tema. É um outro momento para o Brasil. Nós estamos construindo uma nova nação. Nós estamos acreditando nisso. E o projeto foi aprovado na Câmara e foi para o Senado. E nós conseguimos, no Senado, na hora que ele chegou no Senado, em 14 horas, aprovar na primeira comissão. E em 24 horas, aprovar no plenário geral do Senado. Vocês sabem que isso é quase impossível. O que percebemos, este novo olhar do parlamento, essa nova composição do parlamento, preocupada com as nossas crianças, nossos jovens, nossos adolescentes. A lei será sancionada nos próximos dias. Mas, mais que isso, mais que lei, mais que um parlamento sensível, mais que governantes sensíveis, nós queremos, de verdade, proteger as nossas crianças. E eu aqui fico preocupado quando vejo o número, que 90% dos casos de suicídios podem ser evitados. Consegue entender isso? Se pode ser evitados, então o segredo está mesmo na prevenção. Está mesmo trabalhar com aqueles que estão em profundo sofrimento, em profunda dor. E algumas pessoas perguntam, mas por que essa campanha nesse ministério? Por que é este ministério? Isso não é uma questão da área da saúde? Esse é o ministério das famílias. E quem está pedindo socorro são as famílias. Quem está pedindo socorro são as crianças. Quem está pedindo socorro são os adolescentes e os jovens. E essas pastas todas estão aqui. Mas nós estamos apenas formatando, mas não estamos no protagonismo sozinhos. Está conosco nessa campanha o Ministério da Saúde. Está conosco nessa campanha o Ministério da Educação. E esses 3 estarão no protagonismo da campanha, trazendo todos os outros ministérios, inclusive o Ministério da Cidadania, que ele é abrigado também nesse prédio. E, para nossa alegria, o autor da lei
que vai instituir a política pública agora no Brasil de prevenção ao suicídio e automutilação, é o nosso ministro da Cidadania, é o nosso ministro Osmar Terra. Então, está tudo convergindo. E o extraordinário e espetacular presidente da República que nós temos, ele quer trazer para o Brasil uma inovação na governança, que é a transversalidade dos temas. Então, não importa que esse tema nasça aqui. Cumprindo ordem do presidente, ele vai transitar por todos os outros ministérios. É a transversalidade do tema. E aí nós estamos felizes com isso, porque nasce nesse ministério a campanha com a parceria de diversos outros ministérios, mas com a certeza que eles estarão em todos os ministérios. Por exemplo, o Ministério da Agricultura. Nós temos jovens nas áreas rurais se suicidando. Nós temos adolescentes nos assentamentos se cortando. É lá no Ministério da Agricultura que a gente vai estar conversando. O Ministério de Ciência e Tecnologia vai ter que vir com a gente, porque as redes sociais vão ter que vir para essa parceria conosco. Nós ainda vamos ter que fazer esse enfrentamento com as redes sociais que já sinalizaram positivamente que também estão preocupados com as crianças e adolescentes. Algumas redes sociais, o defensor já lançou suas plataformas próprias de prevenção ao suicídio, automutilação, e agora querem vir conosco nessa grande campanha nacional. E nós vamos envolver todos, é o nosso sonho. Ministra, quanto tempo essa campanha vai durar? Ela vai durar. E ela vai durar, ela vai durar. Nós não estamos lançando uma campanha para 2, 3 meses. Nós temos tantas iniciativas dentro dessa campanha que nós vamos precisar de anos para que ela se encerre. Mas nós vamos alcançar. Vamos alcançar, Marina, vamos também, Marina, a população LGBTI. Não vai ficar para trás. Quantos da população LGBTI estão se cortando, estão se suicidando? Nós vamos para as pessoas com deficiência. Quantas pessoas com deficiência se cortando, se matando? A questão, o assunto está em áreas indígenas. Quantos jovens indígenas eu estou perdendo? O suicídio ele está tão presente em algumas comunidades indígenas que o povo Suruahá é chamado o povo do suicídio, porque eles se matam, inclusive, coletivamente. Nós estamos trabalhando com as comunidades tradicionais e nós queremos chamar a atenção dos pais que convivem com essas crianças que estão se cortando. A primeira coisa que eu queria falar, eu queria até que a mídia desse uma atenção a essa minha fala. Não julguem, pais, não condenem. Abrace, abrace e abrace. Os pais que não sabem o que fazer, nós temos um Disque 100 aqui no Ministério. Liga para a gente, nós vamos estar orientando, nós vamos estar trabalhando essa ouvidoria para estar falando com os pais. Eu quero falar com os professores que já perceberam que os seus alunos estão nessa situação. Chame os pais para conversar, mas oriente os pais a não condenarem. Nós temos adolescentes que falam com a gente que quando o pai descobre que ele está se cortando, o pai vai lá e fala, está cortando esse braço, então eu vou bater nesse para ficar igual. Não é desse jeito que a gente vai resolver. E aí eu quero também chamar aqui para essa conversa os nossos conselheiros tutelares, que estão no âmbito desse ministério. Nós vamos estar trazendo para os conselheiros tutelares de todo o Brasil uma preparação de como lidar com a situação. Esse é o compromisso dessa ministra. Todos os nossos conselheiros serão treinados, serão capacitados para lidar com esse tema que é tão sensível. E aí nós queremos incentivar as famílias ao diálogo. Vamos estar trabalhando com as famílias. E queremos agora mandar um recado para os líderes religiosos. As pessoas em profundo sofrimento procuram os templos. E elas procuram em busca de conforto, em busca de carinho, em busca de segurança. Os líderes religiosos, ao identificarem que uma pessoa está em profundo sofrimento, a fé pode muito. Eu acredito em milagres. Eu sobrevivi por causa de um milagre. No momento em que eu quis tirar minha própria vida. Mas eu quero pedir aos padres, aos pastores, aos líderes religiosos, vamos trazer junto com a fé o acompanhamento dos profissionais de saúde. Ao identificar que tem alguém no templo em profundo sofrimento, procure também ajuda dos profissionais da área de saúde. Vamos trazer fé e ciência junto. E aqui é o meu recado para todos os líderes religiosos. E a todos vocês que conhecem a minha história, sabe que eu superei um profundo sofrimento.
Eu sou sobrevivente. Mas eu não sou sozinha. Somos milhões de sobreviventes nesse país. Milhões. E eu sei que aqui nesse auditório tem sobreviventes. Conheço alguns profundamente. Mas sei que aqui nesse auditório também tem pessoas que estão com alguém na família em profundo sofrimento. Eu sei que aqui nesse auditório tem pessoas que perderam, pessoas que amavam, pessoas queridas. E essa é uma realidade que está alcançando muitas famílias. O suicídio no Brasil, o suicídio no mundo já é a segunda causa-morte entre jovens. E esse número também é no Brasil. As estimativas dizem, vejam só, senhores, que 20% dos nossos jovens e adolescentes estão se cortando. Quantos são? Nós temos 70 milhões de jovens e adolescentes, são 14 milhões. Gente, é muita gente. É muita gente. E nós vamos precisar acolher esse público que está se cortando. E vou dizer uma coisa, eles estão em todos os lugares. Tem crianças que conversam comigo, eu acompanhei muito isso, acompanhei crianças, está conversando comigo num vídeo, e a gente olha lá de trás da cadeira, tem uma mochila caríssima, um papel de parede caro, crianças de classe alta, mas também encontramos a criança pobre se cortando. Nós encontramos crianças sem religião e encontramos crianças dentro da igreja evangélica católica se cortando. Eles estão em todos os lugares. E esse ministério dá esse pontapé inicial. Esse pontapé inicial para acolher a vida. Eu fui acolhida, eu fui cuidada, eu sobrevivi. Dói muito, mas é possível ser feliz depois de um processo de profundo sofrimento. É o que esse ministério está fazendo a partir de agora, acolhendo. Só um detalhe que eu queria dizer para vocês, como esse assunto não estava tendo o trato necessário no Brasil. Não se notificava a tentativa de suicídio. Só era notificado o suicídio, mas não se sabia quantas pessoas estavam tentando, porque na notificação compulsória. Em 2 meses aqui em Brasília, qual foi o número, Rose? 215 tentativas de suicídio em Brasília. Não suicídios, tentativa. Então, vocês conseguem entender que a gente precisa entender o número do suicídio concretizado, da tentativa e da automutilação. São coisas bem diferentes, mas a gente precisa conhecer essas pessoas, inúmeros, quanto eles são. E a gente vai caminhar. Vamos ter resultados imediatos? Talvez não, mas a gente não vai desistir, mesmo que o resultado seja pequenininho. Esse ministério vem fazer um desafio ao Brasil de acolher a vida. E, a partir de hoje, todos os nossos secretários, quando terminar um discurso, vai fazer o sinal de acolher a vida. Nesse ministério, a gente já faz esse sinal. A gente já faz esse. E agora a gente também vai acolher a vida. Sejam todos vocês bem-vindos. E que Deus nos abençoe nesse desafio, nesse novo desafio. Obrigada.